Bom, boa tarde, pessoal. Primeiro, queria saber se vocês conseguiram assistir a aula passada, que eu deixei gravada, né, que seria a aula de sexta-feira, que a gente continuou, né, basicamente o assunto que a gente estava tratando, que a gente começou a falar de ponto material, começou a falar de força e entramos em equilíbrio de força. Então, no final aí, né, ao longo aí da aula, a gente fez alguns exemplos, né, falando aí de equilíbrio. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. E a gente estava falando um pouco de equilíbrio. E aí a gente estava vendo, né? Primeiro na primeira aula a gente viu aquela somatória de forças pela forma vetorial, né? Que a gente colocava ali uma setinha em seguida da outra, e aí conseguia tirar a resultante, a direção. Aí vocês viram os problemas, basicamente, né? De a gente ter que fazer sempre uma soma de dois em dois, usar aqueles conceitos de lei do cosseno, lei do seno para fazer essa somatória. E aí a gente introduziu um outro conceito que foi a somatória, né, dessas nossas forças por meio das suas componentes. Então, qualquer força que a gente pode decompor ela em duas ou três ou quatro forças, né, no número de forças que a gente quiser. Então, a gente pode fazer essa situação aí do jeito que a gente preferir. Para a gente, vai ser conveniente a gente pegar essas forças e decompor ela de acordo com as nossas coordenadas, né, as suas componentes retangulares, que são basicamente essas componentes, mas uma na direção horizontal e outra na direção vertical. Quando a gente faz isso para um conjunto aí de forças, com a intenção de encontrar a sua resultante, por exemplo, a gente acaba dividindo o nosso problema em forças horizontais e forças verticais. E quando a gente tem forças em uma única direção, independente do sentido, a soma delas é mais fácil, né? Então aí a gente tem todas as forças que estão para o mesmo sentido vão ser positivas e o outro sentido é negativo. E isso vale para as forças horizontais e verticais. Então, quando a gente decompõe todas essas forças nas componentes retangulares e depois soma de novo essas forças, primeiro as horizontais e depois as verticais, chegando aí numa resultante parcial, né, uma resultante horizontal e uma resultante vertical, que é basicamente o que a gente fez nesse exemplo aqui, a gente chega nessas resultantes horizontais e verticais, e depois, para achar a resultante em si, é muito mais fácil, né? Porque a gente tem um triângulo retângulo que a gente aplica Pitágoras sem problemas. E aí é fácil da gente achar a direção, é fácil da gente encontrar aí o sentido e a intensidade dela. Ok? Então foi mais ou menos isso que a gente fez na aula passada. Então aí a gente avançou um pouquinho, né? Porque a nossa intenção não é basicamente calcular a resultante de um conjunto de forças. Mas como a gente vai estar trabalhando muito com sistemas em equilíbrio, o que é o equilíbrio? Né? Que é aquela situação onde o corpo que está em repouso se mantém em repouso, ou o corpo que está em movimento com velocidade constante mantém aí a velocidade constante. Como a gente vai trabalhar com esses casos aqui na disciplina, a gente vai estar interessado que a resultante de forças que estão atuando num determinado ponto e depois num determinado corpo, é o que a gente vai ver, seja zero. Então é interessante que a gente tenha essa metodologia, né, de cálculo de resultante, porque na verdade o que a gente vai estar fazendo aqui é calculando, né, essa resultante de força sempre e igualando a zero. Então, assim, impondo essas condições de equilíbrio do nosso problema, né? Porque basicamente os nossos casos todos aqui vão estar em equilíbrio. E aí com isso, né, eu consigo, falando que um determinado problema ali está em equilíbrio sob a ação aí de algumas forças, eu consigo encontrar forças aí, né, que são incógnitas do meu problema. O exemplo que eu dei na aula passada também foi o caso aqui desse bloquinho preso, né, por um conjunto de cabos. Vou dar só uma introdução aí de novo dessa parte,
porque é importante, e aqui está todo mundo presente, né? Então aí se precisar vocês podem abrir o áudio e perguntar. O que eu quero que vocês entendam aqui desses problemas é o seguinte: imagina que vocês estão aí com uns barbantinhos soltos pendurado no teto. Dá para ver, né? Acho que vocês conseguem imaginar que se não tiver nada preso nele, né, vai bater um vento, ele vai balançar, ele vai estar ali todo meio, né, curvo, enfim. No momento que eu prendo algum peso nesse conjuntinho de cordinhas, esse meu peso ele tem que ser transferido, né, para a parte que está sustentando. E isso, acho que vocês conseguem imaginar que ao eu prender esse meu bloquinho nesse conjunto de cabos, esses cabos vão esticar. Então, quando esse fato acontece, significa que existe ali uma solicitação nesse cabo. Vamos pensar o seguinte também, imagina que eu coloque alguma coisa que esses cabos não sustentam. Coloco um peso muito grande ali e esse cabo vai romper. Então, toda essa solicitação, né, de que vai estar tracionando, né, que é o que a gente vai chamar mais para frente, esses cabos, né, que vai estar esticando esses cabinhos, significa que tem uma força lá dentro. E é essa força que ajuda, né, a transferir o peso desse bloco para o teto, né, que está preso, por exemplo, essas cordas, né, esses barbantes, e também a manter o meu sistema em equilíbrio. E é mais ou menos o que a gente tem aqui. A gente estava falando em ponto material, então olhem aqui, ó, tá bom? A gente está analisando casos de equilíbrio em pontos materiais, que são ali um ponto específico onde as minhas forças estão concentradas na minha estrutura. Então, nesse pontinho aqui, que representa essa união entre todos os cabos, dá para a gente ver que, bom, este cabinho aqui vai ter que sustentar a força que vem do bloco. Então, a princípio, né, a gente sabe que neste ponto aqui vai ter uma solicitação igual ao peso do bloco. E aí, pela essa conversa que eu tive aqui com vocês, eu falei para vocês que a gente tem esse meu cabinho, acho que a gente consegue imaginar que os dois cabos aqui inclinados vão estar sendo puxados, né, que eles estão sendo esticados em função aí desse peso que está para baixo. Então, o fato do cabo estar puxado é porque vai existir uma força atuando no cabo, tá? Isso que é importante, no sentido de puxar ele mesmo. Então, ó, o cabinho está aqui. Vamos pegar aqui alguma coisa para servir. Vou pedir. Então, meu cabinho está aqui inclinado. Vocês estão vendo aqui a caneta fazendo as vezes aí do meu cabo. Então, se ele está sendo puxado, eu tenho que ter uma força no sentido de puxar mesmo esse meu cabo. E é o que está sendo representado por esta força T1 atuando no cabo. Mesma coisa é válida pela T2, tá bom? Puxando ali o cabo, beleza? Então isso daqui são forças atuando no cabo. Só que existe lá aquela lei de Newton que fala o seguinte: toda força vai atua uma reação, né? Tem a ação e tem a reação, que é mesma intensidade, mesma direção, porém em sentidos opostos. Então, esta minha força aqui, que está atuando no bloco, no cabo, também vai ter uma reação que está atuando no ponto, né? Que é como se eu tivesse destacado aquele pontinho. Então, né, essa minha força T1 que está para baixo são as mesmas, tá? Mas estão atuando em lugares diferentes. Então, repara que se tudo isso aqui está em equilíbrio, isso daqui está puxando o meu cabo, né? Aqui também. Aqui vai ter mais uma força aqui em cima, tá? Mas depois a gente fala disso, mas vamos olhar para o ponto. Imagina, esse ponto que eu prendi o meu bloco, essa minha força-peso, ela tem a tendência de fazer o ponto ali ir para o chão, né? Que é o sentido da força-peso. Mas essas duas reações, T1 e T2, que atuam aqui no ponto, impedem esse meu pontinho, esse meu ponto material de ir para o chão, tá? Então, assim, a gente vai falar bastante ainda disso, dessas situações aí de ação e reação, mas o que é importante vocês entenderem é que a mesma força
só que está atuando em pontos diferentes. E para a gente, né, como a gente está analisando o equilíbrio de ponto material, a gente vai trabalhar com a situação aqui, ó, neste pontinho que eu sei que está em equilíbrio e que existem essas forças. Uma coisa que é muito importante que a gente vai ver também mais para frente. Ah, professor, mas como eu sei, né? Aqui é um caso, né, simples, digamos assim, de, bom, estou puxando aqui e vou esticar esses dois cabos. Mas a gente vai ter situações que a gente não conhece, né? O funcionamento aí do mecanismo. Uma coisa que a gente pode tirar. Bom, nesses exercícios de cabos, eu sei que vai ter uma força na direção do cabo. Mas pode ser que ela está entrando ou pode ser que ela está saindo. O sentido pode ser que eu não sei. Então, quando eu aplico as condições de equilíbrio, né, eu estou forçando aquele meu problema a entrar em equilíbrio. Né? Quais são aí as variáveis necessárias, os valores necessários para entrar em equilíbrio? Então, nessa situação, os sinais se ajustam, os sentidos se ajustam. Então, a resposta do seu problema vai indicar qual que é a situação de equilíbrio. Ok? Então, foi isso aqui que a gente falou. Falei tudo isso na aula passada, estou repetindo aqui. E aí, a partir disso, a gente calculou as nossas reações aqui, os nossos esforços nos cabos. E para isso, né, a gente tem as condições de equilíbrio, que são basicamente, né, de um ponto material, ele vai estar em equilíbrio se ele não tiver a tendência de se deslocar em nenhum lugar do plano, e isso a gente resume aí por um deslocamento na vertical e um deslocamento na horizontal. Então, com isso, né, tendo essas duas possibilidades aí de movimento, e se o corpo, né, se esse pontinho está em equilíbrio, significa que a soma de forças aqui na direção x, então aquela resultante parcial na direção x ali das forças, é igual a zero, e a resultante parcial na direção y é zero. Então, assim, isso significa que meu corpo não tem, né, esse meu pontinho não tem tendência de movimento em nenhuma das duas direções. Então, sabendo que este ponto está em equilíbrio e aplicando as condições de equilíbrio, que são essas duas equaçõezinhas aqui, ó, soma de força em x igual a zero e soma de força em y igual a zero, eu consigo encontrar as minhas incógnitas. E pensando naquele método, né? Repara que as minhas forcinhas aqui no exemplo, elas eram inclinadas. E por elas serem inclinadas, ia ser difícil de trabalhar. Então, o que eu fiz? Trabalhei com as componentes retangulares para poder aplicar também nas condições de equilíbrio. Ok? Então, fiz aqui esse exemplo, só não resolvi aqui o sistema, né? Dei o resultado para vocês. E aí, tinha mais esse exercício aqui para fazer, que eu passei o resultado para quem assistiu aí a aula, e falei que ia resolver aqui em sala de aula com vocês, porque agora está todo mundo presente, se alguém tiver dúvida, vocês me falam, tá bom? Para a gente poder seguir. Vou deixar o resultado aqui no cantinho, e vamos lá. Vamos começar fazendo o seguinte. Primeiro a gente vai isolar o nosso ponto, né, que a gente vai analisar, que é o que a gente chama do diagrama de corpo livre, onde a gente tira ali toda a informação da estrutura e olha direto só para a questão do ponto e das forças. Então vou colocar ele aqui, meu pontinho. Bom, e vou ver o que tem esse meu ponto C, né, na verdade. E eu tenho aqui, ó, a minha força de 500 newton, certo? Que é a força que está sendo aplicada. E lá naquele ponto, né, também vão ter as forças, né, de tração, as forças aí de solicitação dos cabos. Lembra que eu falei? Nesses probleminhas, o ideal é que você sempre faça alguma coisa parecida com o que está aqui, ó. Bom, supondo que os meus cabos estão sendo puxados e, consequentemente, né, as minhas forças que atuam no ponto vão estar saindo, né, vão estar na direção dos cabos, porém saindo do meu ponto. Então, tá vendo? Aqui ela saindo, então a gente vai fazer a mesma coisa, mas aplicada aqui nesse probleminha. Então, vamos colocar essa daqui que eu vou chamar de
T1 saindo do ponto, mais na direção do cabo. E aqui, T2. Também saindo do ponto na direção do cabo. Beleza? Então, esse aqui é o nosso esquema que está em equilíbrio e a gente tem que descobrir T1 e T2, basicamente. Bom, aí eu falei para vocês que era melhor a gente trabalhar com as componentes. Então, vamos decompor essas duas forcinhas. Vou colocar aqui do lado mesmo, tá? Então, aqui eu vou ter T2 e Y. Aqui, T2x. Beleza? Vou fazer de outra cor aqui. Eu vou ter a T1x e aqui T1y. Então, assim, só dei nome aí para essas componentes. É importante também, né, pessoal, a gente olhar se a minha força T1 ela é para a esquerda e para cima, então a componente horizontal vai ser para a esquerda e a componente vertical vai ser para cima, né, para quando serem somadas, chegar na nossa força aí original. Bom, essa componente a gente faz em função aqui dos ângulos, né, que é dado do problema. Então aqui é o 30 graus e aqui é 50 graus, se eu não me engano. Beleza? Então aí o que eu vou fazer é o seguinte, já vou fazer aqui direto e a gente substitui no meio da equação. Quando eu aplicar as condições de equilíbrio, que são basicamente duas, né? Somatória de força em x igual a zero e somatória de força em y igual a zero. Eu já vou começar aqui colocando o valor das componentes. Então vamos começar na direção x, vamos adotar um sentido aí sendo positivo, e aí a gente vai ver que não importa muito qual o sentido que você chama de positivo, né? Por conta aí da própria forma da equação. Mas vamos montar primeiro. Então vou ter, ó, somatória de força em x vai ficar o seguinte, 500, supondo aqui para a direita positivo, menos T1x menos T2x igual a zero. Tá bom? E por que não importa o que eu chamo de positivo, né, aqui, se é para a direita ou para a esquerda? Vocês concordam que se eu tivesse adotado para a esquerda positivo, ia ficar menos 500 mais T1x mais T2x igual a zero. Por essa ser uma equação aí que tem o resultado, né, igual a zero, é a mesma coisa que eu multiplicar por menos 1, né, e transformar a equação. Então não faz diferença o sentido aí que você adota como sendo o positivo, tá bom? No desenvolvimento dessa equação. Agora eu vou colocar aqui para cima positivo, na soma de força em y, então vai ficar T1y para cima, né, o positivo, menos T2y igual a zero. Então eu vou ter aqui esse sistema. Deixa eu botar isso daqui mais para baixo. Agora, pessoal, vamos substituir aí esse T1x e o T2. É um problema com duas equações e 4 incógnitas. Se a gente transforma, né, e escreve essas componentes em função da força final, a gente reduz aí esse número de incógnitas. Então vai ficar 500 menos o T1x. Então vocês concordam que T1x vai ser T1 seno de 50 graus. Menos o T2, vamos olhar ali a componente x, que também vai ser o cosseno de 30 graus.
Puxar aqui um pouquinho para caber. Tudo isso igual a zero. Depois, né, eu vou ter o Ô, T1, Fábio, é cosseno mesmo? é seno, perdão. Falei uma coisa, escrevi outra. Seno de 30 graus, obrigado. E depois aqui na direção Y vai ficar T1 cosseno de 50 graus. Vou botar um menos. Menos T2. Eita. Cosseno de 30 graus. Igual a zero. Só organizar as coisas aqui. E é isso, pessoal. Então a gente chega aí num sistema também. E que aqui eu não vou resolver, né? Mas assim, o que seria o mais fácil da gente fazer? A gente pega. Bom, vamos jogar ali na outra página, eu faço rapidinho. Então eu pego esse sistema, posso trabalhar aí com a segunda equação, que talvez fique mais fácil, e faço o seguinte: T1 igual T2 cosseno de 30 graus dividido por cosseno de 50 graus. Vamos ver quanto que dá isso. Espera aí. Então isso daqui dá 1,347 T2. E substituo ali na primeira equação. Então vou pegar a primeira equação, 500. Já vou substituir o T1, tá? Então vai ficar 1,347 T2 seno de 50 graus menos T2 seno de 30 graus igual a zero. E aí vamos fazer essa continha rapidinho aí. Façam comigo aí para ajudar a conferir. Vamos conferir se o que eu passei está certo. Isso aí. 326,4 Newton. E o T1, só substituir ali naquela equação de cima, 1,347 do T2, que dá 439,6 Newton. E é isso, tá, pessoal? Só resolvendo aí o sistema mesmo para vocês. O procedimento é esse. Para esses casos de ponto material, não tem o que correr. É basicamente isso que você vai fazer, tá? Então, beleza. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilo, né? Então, vamos seguir. Então, pessoal, partindo agora, né, para a nossa próxima etapa, a gente vai falar agora de corpo rígido. Então, a diferença agora que a gente vai tratar é que a gente vai começar a falar de momento, na verdade. Por quê? Quando a gente estava falando de ponto material, a gente estava naquelas situações onde o corpo, né, a posição da força não importa muito. Então, podia ser aí um corpo grande, mas a gente podia tratar todos os problemas considerando um ponto de união aí dessas forças. Quando a gente fala agora de corpo rígido, primeiro, né, voltando ao que eu já falei na primeira aula, rígido, que ele não vai se deformar. Então, não importa o que eu aplique de força, ele vai manter sempre com a mesma configuração geométrica dele.
Vai ficar sempre do mesmo jeito. Mas o que pode acontecer é que ele pode, né, se mover ou se deslocar. Isso, né, se ele não estiver em equilíbrio. Então, o fato de o seu tamanho importar e, consequentemente, a posição de aplicação dessas forças importarem, é porque a gente vai ter inserido agora nesses problemas não só mais a força, né, e as forças horizontais e verticais. Agora a gente vai ter que falar de momento. Então, muito provavelmente, né, vocês já ouviram falar de momento, mas a gente vai falar bastante a partir de agora. Então, por isso que é importante a gente definir algumas notações aí que a gente pode usar ao longo do processo, para ficar bem claro. Então, o momento, ele é uma espécie de uma força, né, mas o momento ele é gerado pela aplicação de uma força. Pode ser também aplicado um momento de forma concentrada, mas o momento é uma tendência de giro ou de uma rotação em torno de um ponto, tá? Pela definição certinha, né, pelo que está aqui na lousa para vocês, tendência de rotação de um corpo em torno de um ponto que não está na linha de ação da força aplicada. Então, essa tendência de rotação ela vai depender da força que a gente está aplicando, mas mais importante que isso é o ponto onde a gente está analisando essa rotação. Então, uma mesma força pode gerar aí infinitas possibilidades de momento, dependendo do ponto que a gente está analisando. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o mais simples. Vamos supor aqui esse ponto A e que a gente tenha uma força aplicada desta forma. Então eu tenho o ponto A e uma linha, né, que liga esse ponto até o ponto de aplicação da força. E aqui ela forma um ângulo de 90 graus. Então, ou seja, a linha de ação da minha força, e o que é a linha de ação da minha força? É a direção aí onde a força está sendo aplicada, ela é perpendicular a essa distância entre o ponto e o ponto de aplicação, tá? Então, neste caso, esta minha força, que eu vou chamar aqui de F, bem criativo, pode me gerar um momento M no ponto A da seguinte forma. Então, imagine agora que, em vez de ser essa linha tracejada, ela seja uma haste fixa mesmo. Então, quando eu aplico essa força nessa direção, eu vou ter a tendência de giro dessa minha haste em relação ao ponto A. Então, assim, não é necessariamente uma haste fixa, né? Mas vai ser sempre esse pensamento. E o giro do momento, ele vai vir em função do sentido da minha força, basicamente, tá? Então, e esse momento ele vai ser proporcional à minha força F e também proporcional a essa minha distância D, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui para frente. Então, o momento aqui desse caso A, deixa eu colocar aqui, A, B e C. Então, o momento aqui do caso A, ele pode ser calculado pela multiplicação da força F pela distância D. Então, ó, o momento ele é diretamente proporcional à força. Então, consequentemente, quanto maior a força, maior o momento que eu vou aplicar. E a distância perpendicular entre F e o ponto de giro, tá? Então, a gente vai ter que olhar sempre para essa distância aqui, que está perpendicular entre a força F e o ponto de giro. Então, a gente vai ter que sempre buscar essa distânciazinha aqui. E o que isso vai impactar? Vamos supor um caso parecido, né, com o que a gente fez aqui agora, só que agora a minha força não está mais perpendicular ali essa linha tracejada. Vou colocar ela aqui na horizontal. Vamos supor aqui que essa distância continua sendo D, tá bom? Vou supor aqui também um ângulo
o ângulo θ entre essa linha tracejada e a minha força e a minha forcinha F. Desculpa, pessoal. E a forcinha F. Beleza? Então, pessoal, pela minha própria definição, o momento para a gente seguir essa equaçãozinha de força vezes a distância, eu tenho que olhar para essa distância que é perpendicular à minha linha de ação aí da força F até o ponto que eu estou aplicando. Então, se a gente perceber direitinho, o ponto, a linha de ação da minha força é esta daqui. Vou dar uma ampliada aqui. Então, essa é a minha linha de ação da força. A minha distância perpendicular a esta linha de ação, né, se ela é horizontal, tem que ser uma reta vertical. E que cruze, né, e que seja aí até o ponto de giro, vocês concordam que vai ser aqui, esta distância aqui? Onde aqui eu tenho o ângulo de 90 graus. E essa minha distância, eu até consigo calcular ela, né? Ela vai ser... Deixa eu dar um zoom aqui. Bom, se o D é o inclinado, né? E aqui é 90 graus, eu vou ter D seno de θ. Espero que a letra aí vocês vão acostumando ao longo do período. Tá, pessoal? Mas é que aqui é complicado. Então, o meu momento, aqui do caso B, ainda segue a definição, né, da força vezes a distância perpendicular, só que agora vai ser F vezes D seno de θ. Tá? E aí, né, a gente pode extrapolar um pouquinho, a gente vai ver uma questão de mudança e de posição da força, que vai ajudar a gente nisso, mas vocês conseguem ver que este momento, esta força, vai gerar um momento também neste sentido, ali em relação ao ponto A. Então faz assim, ó, faz de novo aqui a haste e aplica a força horizontal, né, na horizontal nesse ponto. Pode ver que ela vai ser um pouco menos intensa do que eu aplicar ela exatamente perpendicular, mas, né, ainda vai seguir a mesma tendência de giro. Tá bom? É o tal do efeito alavanca, né, que a gente acaba trabalhando nisso. E por último, né, mas só para a gente contextualizar, isso vale, né, para todas as situações inclinadas. E o que acontece se a gente tem uma força atuando nesta direção, de forma que a linha de ação dela vai cruzar o ponto, o meu ponto de giro, né, que eu estou analisando. O que vai acontecer nesse caso? Bom, nesse caso, eu não tenho distância perpendicular, né? Não tem ali uma reta perpendicular a essa linha de ação que cruze o ponto que eu estou analisando. Por quê? Porque a linha de ação está na mesma, cruza o meu ponto de giro. Então é como se eu estivesse aqui de novo, com a minha hastezinha, e na verdade que eu só estou empurrando ela, não tem uma tendência de giro. Então se a linha de ação da força cruza, né, ou tem uma intersecção aí nos pontos que eu estou analisando, o meu momento é zero. Então essa minha força não gera momento. Beleza? Então aí está conceituado o momento. Por ser também, né, uma relação aí vetorial que a gente tem na verdade, porque o vetor tem intensidade, direção e sentido, e na verdade, se vocês lembrarem de GA, talvez vocês lembrem melhor do que eu, aquelas questões de o que acontece quando você multiplica um vetor com um escalar, um vetor com uma outra direção, né? Então, na verdade, a minha representação do momento, eu costumo fazer ela no plano como sendo a setinha ali, né,
a curvinha que indica ali a direção que está sendo aplicado o giro, que a gente costuma adotar horário e anti-horário, né, que é a nossa classificação. Mas tem uma outra representação em 3 dimensões, que é também a questão do utilizando um vetor e utilizando a regra da mão direita. Então, por exemplo, os nossos problemas vão estar no plano, tá, o que a gente vai analisar. Então, vou supor o seguinte. Eu vou pegar aqui uma forcinha F, que está atuando perpendicular essa minha linhazinha tracejada, tá? Só para simplificar. Então, F. Então, aqui, perpendicular. E, consequentemente, a gente sabe que, se a gente for analisar a origem aqui desse meu plano como sendo o meu ponto de giro, eu vou ter um momento da seguinte forma, certo? Então, pela regra da mão direita, a gente descobre o vetor que representa esse meu momento. Só que esse vetor ele vai estar contido fora do plano, né? Porque essa multiplicação vetorial resulta aí num vetor em outra direção. Então, se a gente usar a regra da mão direita e fazer o giro da mão, né, para o mesmo sentido, né, do giro do momento, vocês colocarem a mão aqui na tela de vocês. Todo mundo fazendo esse giro com a sua mão, seu dedão aponta para fora. Então, neste caso, essa é a direção do vetor do momento. Então, ó, que eu vou escrever assim, ó. Vou escrever aqui em cima e eu mudo para lá. Vetor, momento, para fora da folha ou da tela, né? Eu vou colocar aqui. Vetor, momento, para fora da folha. Obviamente, né, se a gente pegar aqui e fazer uma forcinha para outra direção, de novo, perpendicular, só para simplificar, meu momento vai girar para o outro lado. E aí, né, vamos de novo, pela regra da mão direita. Só que agora, para a gente fazer o giro coincidir com o giro da nossa mão, a gente tem que virar a mão aqui e apontar o dedão para dentro da tela. Então, consequentemente, o vetor do momento vai estar para dentro da tela. Vou colocar aqui, ó. Vetor momento para dentro da folha. Tá? Então ele vai ser sem... Ah, tá. Então a regra da mão direita é mais ou menos o seguinte. A gente vai utilizar, né? Ela é utilizada basicamente para você fazer essa relação aí entre o giro e a representação de um vetor. Então vamos pensar o seguinte, ó. Vou fazer essa compensação do momento, tá? Então, o nosso giro aqui da mão, tá vendo? Mão direita, tá? Só funciona com a mão direita. Então, pega aqui o giro e vai ser aqui, com o sentido que a mão tá batendo. Pessoal, desculpa que tá chegando mensagem aqui, eu preciso desativar, que me desconcentra isso. Rapidinho. Pronto. Então, você vai usar a mão direita para fazer o giro, e aí você vai fazer com que ela coincida, né, com o giro que você está analisando. Tem várias aplicações, tá? Em outras aplicações de física, eles também usam a regra da mão direita. E aqui, em função desse giro que você vai ter que fazer, então supondo aqui no primeiro caso, você vai botar a mão aqui, ó, bem ali no ponto onde está o seu momentozinho em azul. Então bota bem aqui, ó, aqui na origem do seu sistema. Bom, para você fazer o giro da sua mão coincidir
com o giro do momento, provavelmente seu dedão tem que estar para cima, porque só tem uma possibilidade. Então, essa posição do seu dedão é que vai indicar a direção do vetor momento, tá bom? E aí, se você fizer ao contrário, né, para o caso da direita, coloca ali a sua mão bem ali na origem, e para você poder fazer esse giro desse momento, né, você tem que virar. E aí você está com o seu dedão para dentro. Isso é só uma regrinha aí para você fazer essa relação entre o vetor, o momentozinho desenhado no plano com o seu vetor, tá? Então, uma outra representação, só para vocês, só para a gente complementar isso, é o seguinte, ó. Estou desenhando esses círculos que estão aqui na lateral, eles seriam aí o nosso plano XY. Em vez de ele estar aqui, eu dei uma deitadinha nele. Então, vou supor, por exemplo, essa força aqui. Essa minha força F, ela está aqui. Então, aqui está a força F. Aqui vai estar a minha linha de ação, supondo que o meu ponto de giro é exatamente o meio aqui da minha seção, tá? Então, se a minha força F está girando aí, né, e está tendendo essa tendência de giro no plano, isso significa que o meu vetor momento... Opa, deixa eu pegar a reta aqui. Que esse meu vetor momento, ele vai estar aqui para cima. Ele vai estar saindo aí do plano. E aí todo mundo, ó, tenta fazer a regra da mão direita aí nesse desenho. Então aqui você pode fazer o contrário também. Se o meu vetor está para cima, aí fica mais fácil. Você só aponta o dedão ali para a direção do vetor. E aí você consegue ver qual é o sentido do giro que essa força está tendendo, né? Que vai ser este daqui, tá bom? E a representação do momento de forma vetorial é essa setinha, né? Com duas setinhas, na verdade, tá bom? E aqui só para complementar, vou botar a força para o outro lado. E o que, consequentemente, vai resultar no meu momento para baixo. Então, todo mundo aí bota o dedão para baixo e faz o giro com a mão direita para ver se realmente está condizente com o que está acontecendo. Tá bom? Então, aqui só falando um pouquinho mais de notação. Então, ó, só a definição, ó, vetor momento perpendicular ao plano que contém a força e o braço de giro, tá? Isso é uma outra forma que a gente fala, essa distância que a gente multiplica, né? A distância perpendicular da linha de ação da força com o ponto de giro, a gente chama de braço, tá? Braço de alavanca, vem um pouco dessa notação, beleza? Então, seguimos. Aí aqui, dois exemplinhos simples, tá? A gente vai começar a ver coisas desse tipo, né? Mas a gente vai mudando o foco delas ao longo aí do processo. O que eu quero falar para vocês é que o momento ele não vai depender da estrutura que a gente está analisando. Então, não importa o jeito que é a estrutura que tá no meio da minha força e do ponto que eu estou querendo calcular. Então, assim, o que importa é basicamente a força e a distância até aquele ponto. Então, o que eu quero dizer? Neste primeiro caso aqui, vamos supor que eu estou querendo calcular o momento em relação ao ponto O, que eu só não escrevi aqui, mas é esse pontinho aqui na extremidade à esquerda. Então, quero calcular o momento dessa força de 100 e o momento da força de 40 em relação ao ponto O. Esse primeiro caso aqui é simples, né? Porque eu tenho a força vertical e, consequentemente, a minha distância perpendicular vai ser todos esses 2 metros, né? Porque exatamente aqui perpendicular à linha de ação e vai até o ponto que eu estou calculando. Então, o meu momento vai ser 100 newtons, ok? Vezes os 2 metros.
Consequentemente, isso daqui vai dar 200 e a unidade de momento vai ser Newton vezes metro. Tá, vai ser força vezes distância. E todas as suas variações de quilonewton metro, quilonewton centímetro, enfim, né, tudo isso. Já no segundo caso aqui, repara que seria tipo uma barrinha horizontal presa num ponto e com um trechinho inclinado aqui. Tá? A primeira seria só uma barrinha aqui, fixada num ponto com uma força para baixo. A segunda, então, uma barrinha vertical com um trechinho inclinado, mas ainda assim uma força vertical para baixo. Então, pela minha definição de momento, é isso que eu quero que fique claro aí para vocês, eu tenho que olhar para, né, a distância aí entre a linha de ação, então vou dar uma reforçada aqui na linha de ação da força, que é aqui, que é aqui a vertical, tá bom? E o meu ponto O, que é aqui a minha extremidade. Então a minha distância, né, o meu braço de giro, ele vai ser essa distância aqui, ó. Tá bom? Estou puxando a distância para baixo, só para a gente ver. Que vai ser os 4 metros, mais esse trechinho, né, horizontal da minha barra inclinada. Vai ficar o seguinte, ó. Então, meu momento vai ser o 40 kilonewtons, que eu vou tirar as unidades, tá? Vezes a distância, que vai ser 4, mais 2 cosseno de 45 graus. Então, isso daqui vai me dar, deixa eu calcular aqui, (216,6). E a unidade agora, quilonewton, né, porque a força está em quilonewton, vezes metro. Que também, né, a gente pode indicar o sentido desse momento. E é isso, tá bom? Só aí algum... A gente vai calcular bastante, tá? Então, só para a gente ter essa primeira ideia de como vai ser feito. Então, vamos lá. Bom, assim como a gente falou de força, né, de momento e resultante de força, a gente também vai falar de resultante de momento. Que é o seguinte, né? Se a gente tem várias forças e a gente vai ter várias forças atuando em um determinado sistema, em um determinado corpo, a gente vai ter que calcular também a sua resultante por conta do equilíbrio, tá? O equilíbrio ele também vai estar aplicado à questão do momento. Por quê? Isso daí a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas já adianto. Um corpo, ele está em equilíbrio, imagina sei lá, um meteoro no espaço, né? Tá lá em equilíbrio paradinho. Ele vai estar em equilíbrio se ele não está se deslocando na horizontal e na vertical, mesma coisa do nosso ponto, supondo, né, que ele está só no plano, supondo só uma direção. Mas o equilíbrio dele também vai ser considerado se ele não tiver, ele pode estar paradinho, mas ele poderia estar rotacionando, né? E essa questão da rotação também aí afeta o meu equilíbrio. Então, para um corpo rígido, que está em equilíbrio aqui, ele não se desloca na horizontal e nem na vertical, e nem rotaciona, tá? Então, por isso vai ser importante a gente calcular o momento resultante, porque a gente vai querer também que o momento resultante do nosso corpinho seja zero para ele estar em equilíbrio. Então, a gente sabe que, se a gente tiver aqui um conjunto de forças, então vou supor aqui, ó, força F1, então eu vou ter uma distância aqui D1
e vai me gerar o momento M1. Então eu tenho F2, que vai ter uma distância D2 e que vai me gerar também o momento M2. E por último, né, a mesma coisa, uma força aí 3, que vai me gerar um momento M3. Cada um com as suas respectivas distâncias, né? Faltou aqui o D3. Cada um com as suas respectivas distâncias e os seus sentidos de giro. Então tudo isso pode ser substituído por um único momento resultante aí atuante. Então, vocês concordam que se eu fosse calcular esse momento resultante, vou colocar aqui MR, ele seria F1 vezes D1, supondo que todas essas distâncias são perpendiculares às minhas forças, e isso vai estar girando para um lado, certo? Bom, e aí então vai valer essa mesma relação, né? Tudo que gira para um lado é positivo, né? Vai se somar, e o que for no sentido contrário a gente adota como negativo. Então, se a gente está vendo aqui o giro do momento M1, certo? O giro do momento M2 seria o contrário. Então, por isso, negativo. Então, F2, D2. E depois o M3, positivo também, seria F3 e D3. Tá? Só para a gente conceituar mesmo, colocar a definição. Então, esse momento resultante vai ser a soma aí dessas forças e as respectivas distâncias, né, e os respectivos braços de giro. Então, FI e DI. Tá bom? Então, assim, né? Vamos ver se eu esqueci de falar alguma coisa. E da mesma forma que a gente falou de força, né? Então, uma mesma resultante de força pode ser descrita de infinitas formas. Então, o mesmo momento também pode ser descrito de infinitas formas. E do mesmo jeito, o contrário, né? Então, assim, esse momento, ele pode ser descrito de diversas combinações aí de forças e distâncias. E a gente pode decompor um momento na forma de forças aí que a gente achar interessante. Vamos ver aqui. Acho que era isso. Tinha falado essa parte. E aí vem para a nossa simplificação aí de cálculo, que é o que a gente provavelmente vai adotar aí daqui para frente. Esse teorema, que é o teorema de Varignon, vou ler ele primeiro. O momento de uma força é igual à soma dos momentos das componentes das forças quando em relação ao mesmo ponto. Então, o que a gente tem aqui? Tenho aqui uma força aleatória, numa direção aleatória, e o ponto O. Vamos supor que eu esteja querendo calcular o momento dessa força em relação a esse ponto O. O que eu teria que fazer? Bom, eu teria que olhar para a sua linha de ação. Vou fazer aqui ela... Vou expandir ela um pouquinho. E a distância aí perpendicular entre o ponto de aplicação e a linha de ação. Seria basicamente isso daqui. Beleza? Então vocês concordam que, supondo aí que eu conheça exatamente aí a posição dessa minha forcinha, eu teria que descobrir, deixa eu escrever aqui, eu teria que descobrir esta minha distância D, tá? Que é uma distância inclinada, eu teria aí que achar a direção dessa força, para depois achar a perpendicular e a direção dessa perpendicular, e teria que fazer algumas relações aí, trigonométricas e geométricas para chegar no resultado. Né? Se eu tiver algumas informações, é possível de ser feito sem problema. Agora, o que a gente vai ter, e vai ser mais fácil fazer em função desse teorema, é o seguinte.
Nos nossos problemas, vocês vão ter as dimensões de tudo, né? E vamos supor aí que você tenha essa distância do ponto O, onde ela está, e você tem a distância também do ponto de aplicação da força. Geralmente isso está num plano, então a gente costuma botar uma direção vertical, uma direção horizontal, que dê para vocês se situarem. E esse momento aí que essa força gera, por esse teorema, né? Vou desenhar aqui um momentozinho. O momento que essa força aqui está me gerando. Tá bom? E aí o que esse teorema diz? Que o momento, né, dessa força, ele é igual à soma dos momentos das componentes dessa força, quando em relação ao mesmo ponto. Então, ao invés de eu pegar essa minha força que está inclinada, com uma direção aí mais desconhecida, eu vou transformar ela nas suas respectivas componentes, e nesse caso vou usar a componente vertical e a componente horizontal. Vocês já viram que é mais fácil aí da gente trabalhar, porque a gente está mais acostumado. Então, eu vou colocar aqui, ó, componente horizontal e componente vertical, de cor diferente aqui. Então, eu vou chamar aqui de FY e aqui de FX. Beleza? Isso daqui a gente consegue aí decompor se a gente souber um desses ângulos aqui sem problema. Então a gente pode descrever agora esse momento de acordo com a soma dos momentos de uma das duas forças, né, das duas componentes. E aqui, se a minha força é horizontal, isso significa que a minha distância aí agora, que eu preciso para calcular o momento, ela é vertical e é esta daqui. Então, vou chamar aqui, ó, de... Deixa eu ver como eu chamei aqui. Y. E a mesma coisa eu tenho para a força vertical. Consequentemente, né, a distância aí perpendicular da linha de ação e da força é essa daqui, que eu vou chamar de X. Beleza? E por que isso daqui é vantajoso, gente? Na maioria das vezes as forças já vão ser forças horizontais e verticais. Só que, geralmente, esse ponto de aplicação da força, você já tem ele muito fácil no seu problema por meio das coordenadas x e a coordenada y, né? Essa distância horizontal e vertical, isso geralmente já é mais dado no seu problema. Então, consequentemente, o seu momento, né, que ele seria calculado aí por F vezes D, que era o que estava marcado ali a nossa situação inicial. Deixa eu botar aqui um 90 graus. F vezes D a gente pode calcular da seguinte forma. Esse momento resultante em relação aí ao nosso pontinho O, ele vai ser, ó, Fx vezes Y, certo? E aí a gente tem que analisar o sentido, né, desse momento, o giro de cada um deles separado. Então vocês concordam que o Fx vezes o Y vai girar aí para o mesmo sentido que está marcado ali do M, certo? Então vou colocar aqui, ó. Peraí. Mx. E o momento causado pela força Fy vai ser Fy vezes x, porque está girando aí para o sentido oposto. Então, assim, obviamente, né, não que vai ser sempre um positivo ou negativo, vai depender do ponto, vai depender aí das forças, né, dessas componentes e tal. Mas é só para vocês verem que a gente pode trabalhar com esse momento por meio da soma das componentes.
E isso já entra de acordo um pouquinho com o que a gente fez na parte de ponto material, que transformou tudo em componente horizontal e vertical, que vai ser uma coisa mais mecânica de se trabalhar. Uma coisa que vocês podem ter dúvida aí, né? Essa força FY, né? Ela pode dar um pouquinho de dúvida em relação ao sentido do momento. Quando ela está muito, a sua linha de ação da força, ela está muito próxima do ponto, às vezes fica meio difícil, né, da gente ver o momento aqui, qual é o sentido, por ela estar até afastada, né? A força afastada. Só que se você aqui transferir essa força mais para baixo, deixar ela bem do ladinho da nossa, essa força mais para baixo, deixar ela bem do lado aqui do ponto de aplicação, fica mais fácil da gente ver o sentido do giro dela, tá? A gente vai falar mais disso. Alguma dúvida aqui, pessoal? Então vamos lá, vou fazer mais um exemplozinho aqui. Então, determine o momento resultante das 4 forças que atuam na barra em relação ao ponto O. O ponto O ali está meio cortadinho, mas é na extremidade, beleza? Então vamos lá. Então, basicamente, a gente vai olhar para o sentido aí de cada uma dessas forças e ver qual é o sentido do giro delas e somar ou subtrair, dependendo aí do caso. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos começar. É interessante vocês sempre colocarem aqui, na soma do momento, o índice que indica o ponto que você está calculando, tá bom? Isso a gente vai fazer depois nas somatórias de momento, mas é importante para você não perder referência. E outra coisa, né, também muito importante, que acho que eu não frisei muito ali. Você só pode somar os momentos quando você está sempre considerando o mesmo ponto de giro. Então, assim, você vai somar ali o momento que a força de 50 newtons faz, beleza. Mas tem que ser em relação ao mesmo ponto, que é a de 20, que é de 40, que é de 60. Tá? Então, sempre que você faz uma soma de momento, você fixa o seu ponto de giro. Então, ó, a gente tem primeiro a força de 50. 50 vezes 2, certo? Força vertical aplicada aqui a 2 metros do nosso ponto de aplicação. Deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar aqui do ladinho da força, só para a gente identificar de qual que é qual. O sentido do momento. Bom, depois a gente tem essa força de 60 newtons. Bom, ela está na linha, a linha de ação da força cruza o meu ponto de giro. Então, consequentemente, isso não gera momento. Vou colocar um 0 aqui só para vocês lembrarem que essa segunda força aí não gera momento. Depois, a gente vai ter a força de 40 newtons. Vou começar pela de 40. Ela está para baixo também. Vamos pensar primeiro no sentido dela, né? Se ela vai ser aí positiva ou negativa. Bom, dá para ver que o giro dela vai ser alguma coisa assim. Certo? Então, coincide aí com o sentido da primeira. Então, mais 40 vezes agora 2, mais 2, 4. E aí vocês concordam que, né, a minha distância aqui perpendicular é essa daqui. Tudo isto daqui, porque a minha força é vertical. Então vai ser o 2 mais 2, mais aqui o cateto adjacente aqui desse triângulozinho de 3 metros. Então vai ficar 4, que é o que eu já coloquei, mais 3 cosseno de 30 graus. Beleza? E por último, a gente tem essa minha força de 20 newtons. Agora fala para mim aí, vocês acham que ela vai ser positiva ou negativa o momento que ela gera?
Mais um chute aí. Chute não, né? Mais uma resposta. Esses casos aqui é o que eu falei ali no anterior, que fica um pouco confuso, né? Então vamos olhar o seguinte. A gente vai ver que a gente pode mover essa minha forcinha, né, em qualquer ponto da linha de ação dela, para fazer esses casos. Então vou desenhar a linha de ação aí da força de 20, que está aqui. Espera aí que eu fiz ela. Vou colocar aqui. Então essa é a linha de ação. Vocês vão, na próxima, acho que é logo em seguida. A gente tem essa transmissibilidade da força. A gente pode mover ela na linha de ação que não vai ter diferença no resultado. Então o que dá para a gente fazer é levar essa força aqui na linha de ação dela, mais perto do ponto de giro. Vou colocar ela aqui, ó. Tá vendo? E aí se eu coloco ela aqui, fica mais fácil da gente ver o giro em relação ao ponto O, que vai ser um giro no sentido contrário do que eu tenho feito, que é negativo. E repara que nesse fato de eu mudar a posição, a direção perpendicular ali não mudou, né? Continua sendo esta minha distanciazinha aqui vertical, porque a minha força é horizontal. Beleza? Então vai ficar menos 20 vezes essa distância aí perpendicular, que agora vai ser o 3 seno de 30 graus. Então aí, fazendo tudo isso, eu chego em 333,92. E a unidade, né? As forças estão todas em Newton e as distâncias em metro. E aí a gente chega nisso. Tá bom? Bom, acho que nenhuma dúvida, né? Então vamos lá. Então, né, aproveitando o gancho aí do que eu estava falando, a gente tem essa questão de simplificação aí de um sistema de forças. A gente vai falar um pouco desse princípio aí da transmissibilidade, que é o que eu falei. E vamos falar também dessa simplificação de forma geral. O que a gente tem feito aqui... Ah, não entendeu? Porque o momento é negativo. Tá. O sentido aqui da primeira, né? Desta daqui é positivo e esse é positivo. Né? Que são este e este momento aqui. Isso daí é entendido, certo? Tá. Então, o que falta a gente descobrir é o porquê dessa força de 20 newtons ela ser negativa. É um pouco difícil aí da gente ver realmente como essa força que está paralela, né, essa linha horizontal e tão distante ali, vai fazer um giro no sentido contrário. Mas que eu falei que uma forma aí que você tem de pensar. Se você pegar a sua força aqui, esta força de 20, que está aqui, e deslocar ela na sua linha de ação, só para ficar mais fácil de ver, não esquece que o ponto que a gente está calculando é esse daqui, né? É a minha origem aqui. O seu momento, agora fica um pouco mais fácil da gente ver que ele está para o sentido contrário daqueles iniciais, né? Então, assim, não importa muito o que a gente chama de positivo ou negativo. O importante é a gente seguir sempre a mesma coisa. Horário é positivo, anti-horário vai ser negativo, tá? Então, por isso que esse nosso momento aqui vai estar para o sentido contrário. Então, fica mais fácil de ver quando a gente aproxima aí a força do ponto onde a gente está aplicando.
gente até pode fazer um pouco dessa extrapolação aqui, né, considerando a força aqui. Dá para ver que ele vai fazer um girinho aqui assim, ó, nesse sentido, né? Mas é um giro mais discreto, digamos assim, tá bom? Então, beleza. Só para manter, né? Isso aqui é este daqui. Então, essa simplificação a gente já está fazendo de alguma forma, né? A gente está pegando um monte de força, transformando uma resultante, ou um monte de momentos, né? Um monte de forças também, transformando em um momento único. Na realidade, né? Este problema todo aqui, a gente podia simplificar ele. Vou desenhar a minha barrinha aqui mais ou menos, tá? Eu poderia simplificar ele por um momento. Repara que o meu resultado deu positivo. Isso quer dizer, né, que vai manter ali o sentido do que eu considerei positivo, que era este daqui, igual aí a 333,92 newton vezes metro. Então, o efeito aí do momento eu poderia substituir por esse momento único, né, que para mim, para aquele ponto, não ia ter diferença. Então é importante a gente ter algumas regrinhas, né, para a gente entender o que a gente pode e o que a gente não pode fazer, né, como a gente usou ali naquele caso, para poder facilitar o trabalho aí de vocês. Então, uma das possibilidades, né, que é esse princípio da transmissibilidade, que é isso que eu já falei para vocês. Vocês podem mover a força em qualquer ponto da sua linha de ação, de forma que seu efeito ali seria o mesmo. Vou dar um exemplo. Imagina aqui a sua barrinha flutuando aí no espaço. Então você tem ali os dois pontos e você está aplicando primeiro uma força aí horizontal que está puxando essa minha barrinha. Vocês concordam que a tendência dela seria, né, continuar a se mover, né, nessa direção. Então se você pegar nessa mesma força, esse mesmo sistema aí de forças, e aqui na outra extremidade você colocar duas forcinhas com a mesma intensidade de F, mais uma para um lado e outra para o outro, vocês concordam que isso não vai mudar nada no nosso sistema aí em geral, né? Porque você está somando uma força para um lado e somando a outra com o outro. Então você poderia agora substituir, né, e cortar essas duas forças e sobrar só essa minha forcinha aqui, que o meu sistema é basicamente o mesmo. Se você pensar aí o que a gente tem no final do problema, né, que ao invés de eu estar puxando nessa ponta, eu estou empurrando. De qualquer forma, né, a resultante, isso sempre é em termos da resultante global aí do problema, o meu corpinho ainda está tendendo a se mover nessa mesma direção. Tá? Então esse daí é o princípio da transmissibilidade. Eu já escrevo isso aqui para vocês. Tá? Mas você não pode fazer a mesma coisa se você tem, por exemplo, uma força aqui na vertical. Então, por que eu não posso aí ter uma mudança assim no mesmo ponto, simplesmente alterar e achar que não vai ter o mesmo efeito? Bom, se eu pensar, né, aqui eu fixei a minha barrinha naquele ponto. Mas se eu pensar primeiro nessa minha força para baixo, e com uma barrinha flutuando, ela vai ter a tendência de se deslocar para baixo. Mas será que é só isso? Né? Se eu fizer o seguinte, ó, tentar fazer uma coisa parecida ali que eu fiz no caso de cima. Colocar uma força aqui na outra extremidade. Para baixo. E uma força aqui para cima. Menos F. Aqui eu tinha F, né? E cortar agora esta minha força com esta daqui. Bom, se essa minha barrinha estava flutuando aí no espaço, a tendência dela de se deslocar para baixo continua a mesma coisa. Né? Acho que dá para vocês verem.
Mas vocês concordam que essa minha força aqui, se a minha barrinha... Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Vou apagar isso que vai ficar melhor. Vamos pensar que ela está flutuando, tá bom? Vocês concordam que, né, a tendência de se deslocar tá ok. Mas se essa minha barrinha ela está flutuando no espaço e eu aplico a força desse lado, ela vai girar de um jeito. Só que se eu aplico a força do outro lado, ela gira para o outro jeito, né? Então, assim, isso que é importante que, por mais que a gente troque a posição da força, né, fora da sua linha de ação, você ainda mantém aí essa tendência de deslocamento, porém, o momento muda. Então, quando eu faço essa mudança de posição da força, né, fora da sua linha do eixo, eu tenho também que considerar o efeito do momento que aquela força fazia na sua posição original. Então, sempre que eu mudo aí uma força de direção, né, de posição, eu vou ter também a adição aí de um momento. De forma que este primeiro caso aqui, que é o da esquerda, tem a mesma representação do caso da direita, tá? Então, no primeiro caso aqui, ele tem essa tendência de girar para um lado e descer. Neste caso aqui, da mais à direita, ele vai ter a tendência aí de se deslocar aí para baixo e um momento forçando ele a girar para o mesmo lado ali do inicial, tá bom? Então, assim, só para vocês lembrarem que isso daqui pode, e isso daqui também pode, mas tem que considerar o momento, tá bom? E aí, vamos lá. Então, com isso, né, um corpo aí qualquer, aqui eu estou supondo aí um corpo rígido qualquer, que está em um conjunto de forças, né, cada uma tendendo a puxar o nosso corpinho de um lado, e um conjunto de momentos tendendo aí a fazer o meu corpo rotacionar também de alguma forma, pode ser substituído por uma única força resultante e um único momento resultante, tá bom? E melhor, né? E é o que a gente vai trabalhar daqui para frente. O momento a gente vai ter sempre aí um momento. Deixa eu botar ele mais aqui para baixo para eu escrever ali. Então o momento ele vai ser sempre assim, né? Vindo de quê? Né, para eu fazer essa substituição. Eu vou ter meu momento resultante. Ele vai ser a soma de cada um desses momentos isolados. Então esses daqui que estão em vermelho são momentos que tendem já a girar o seu corpo direto. Que eu vou chamar aqui de pela somatória de M. Mais a somatória também de todos os momentos causados pelo fato de eu estar transferindo essa minha força F1, F2, Fn para o meu ponto O. Lembra que eu falei para vocês, se a gente muda aí essa força fora aí do seu ponto de ação, né, ele está deslocando da sua linha de ação, ela vai gerar um momento. Né? Dá para ver aqui ó, que essa minha forcinha F1, em relação a esse ponto O, vai ter uma tendência aí de giro. Mesma coisa aqui para essa F2 e aqui Fn. Então, ó, de novo, essa somatória de M que eu já escrevi, soma aqui do M1 mais o M2 mais o Mn, que são os momentos concentrados, que a gente vai chamar. E não pode esquecer também de somar o M, deixa eu chamar aqui, vou chamar de MO. Então vai ser, ó, momentos
concentrados e esse daqui é momentos das forças em relação ao ponto O. Então, assim, né? Vocês guardem aí o que eu falei para traduzir aí o escrito. Então, ó, primeiro, momentos concentrados, então os que estão em vermelho, e esse somatório de MO é o momento que cada uma dessas forças aqui, F1, F2, Fn, faz em relação ao ponto O. Tá bom? E depois, vamos ver se dá para escrever aqui também, a nossa força resultante, a gente também vai trabalhar aqui de forma força resultante em X, espera aí, gente, pedindo. Vou botar isso daqui mais para cá. E as nossas forças resultantes eu vou dividir agora em duas formas. Vou colocar aqui força resultante em X, que vai ser a somatória de todas as componentes X, de todas as forças que eu tiver, e somatória de força em Y, força resultante em Y. Então, com isso, gente, a gente pode substituir aí qualquer conjunto de forças e momentos que atuam aí num corpo por meio dessas três incógnitas nossas, que vão ser soma de força na direção horizontal, soma de força na direção vertical e soma de todos os momentos que atuam aí no nosso corpo. Lembrando, tá, que tudo isso eu estou falando de problemas que estão contidos aí no plano XY, tá? Obviamente, se a gente estivesse falando agora de coisas no espaço, a gente adicionava ali mais uma direção, mais uma somatória de força, e a gente ia ter que adicionar mais dois momentos, em função aí do giro que essa força, que esse corpo aí podia ter. Então, a nossa simplificação aí no plano é soma de força em X, soma de força em Y e soma de momento. O que é interessante também é que, supondo aí um corpinho que está no espaço e que está se deslocando, né, no plano, mas em uma determinada direção e um determinado giro, né, as suas resultantes de força pode ser descrito. Bom, quanto ele está se deslocando na direção horizontal? Resultado aí de uma resultante na direção X. Quanto ele está se deslocando na vertical? Resultado aí de uma resultante na direção Y. E quanto ele está rotacionando? Resultado do momento. Se todas essas variáveis, né, essas três resultantes de força e de momento forem zero, a gente tem o nosso corpo em equilíbrio. Por isso que é importante a gente transferir, né, todas essas forças que estão atuando na nosso corpo em um conjunto de variáveis só, para a gente poder aplicar o equilíbrio. Vamos só fazer mais um exemplo e aí a gente finaliza a aula hoje. Vou pedir para vocês fazerem o seguinte. A gente vai fazer aqui. Substitua o sistema de forças por um sistema de força e momento equivalente no ponto A. Então, basicamente é o seguinte. Vamos transferir todas essas forças para o ponto A. Basicamente aplicar essas equações aqui do nosso probleminha, tá bom? Que a gente viu aqui atrás.
Então vamos somar, né, todas as forças na direção x para chegar numa resultante em x. Depois a mesma coisa em y e depois o momento. Vamos começar pelo que é mais fácil, né? Vamos começar aí pelas forças. Bom, como é uma resultante de força, não importa muito, né, o ponto aí que ela está. Só vai importar ali a minha direção, onde ela está atuando. Então vou colocar aqui, ó. Força resultante de x. Então o que eu tenho aí na direção x? Bom, vamos adotar aqui um sentido positivo só para auxiliar a gente. Então esse daqui, ó, x e y são os meus sentidos positivos, tá bom? X para a direita e y para cima positivo. Então eu vou ter, ó, o 1000 newtons negativo, certo? E vou ter agora a componente dessa minha força de 500 newton aí inclinada. Repara que aqui, ó, vou usar aqui, por exemplo, esse ângulo. Tá, peraí. Então vamos usar aqui esse ângulo de alfa, certo? E vamos calcular o seno e o cosseno desse ângulo. Repara que aqui, né, é aquele triângulo pitagórico, né? 3, 4, 5. Nesse caso aqui, ó, é 0,9, 1,2 e aqui, né, a hipotenusa seria 1,5. Isso vai resultar, né, que o meu seno de alfa é 0,8, certo? 1,2 dividido por 1,5 e o cosseno de alfa igual a 0,6. Beleza? Vou botar aqui no cantinho, só para a gente lembrar. Então aqui eu já vou fazer mais direto, tá, pessoal? Então eu tenho o menos 1000 e, consequentemente, a componente horizontal está para o sentido oposto. Então vai ser mais 500 vezes, aqui está o alfa, certo? Então vai ser 500 cosseno de alfa. Então é menos 1000 e 500 vezes 0,6, que dá 300. Então isso daqui é igual a menos 700 newton. Beleza? Agora, força resultante em Y. Então eu tenho, ó, 750 para baixo. E agora mais 500 seno de alfa, que está para cima. Então a minha força resultante. Aí, pessoal. A minha força resultante em Y vai dar menos 350. Beleza? Agora aqui deixa eu só copiar o desenho para a gente fazer um momento em outra página. Então, copiando aqui o nosso desenho, vamos fazer agora o momento em relação ao ponto A, tá bom? Então, basicamente, eu vou ter que somar o momento que cada uma dessas forças fazem em relação ao ponto A. Então, vou começar pela força de 750 vezes 0,9, certo? Vou colocar aqui o sentido, que vai girar para
cá, este sentido aqui. E depois a gente vai trabalhar ali com as nossas componentes. Vou chamar esse sentido aqui de positivo, tá bom? O primeiro aí que eu costumo trabalhar. A força de 1000 não gera momento, certo? Porque a linha de ação dela está aí coincidindo com o ponto A. E aqui, em vez da gente trabalhar, né, e aí vou exemplificar melhor aquela situação que eu falei para vocês, se eu fosse calcular aqui o momento dessa força de 500, eu ia precisar dessa distância aqui, ó. Peraí. Então eu vou seguir aqui a linha de ação e teria que pegar essa distância aqui, ó, perpendicular. Um pouquinho mais complicado, né? Em função do que eu já tenho no problema. Então o que eu vou fazer? Vou calcular o momento em relação aí das componentes retangulares aí da força de 500. Deixa eu voltar aqui. Então eu tenho, ó, na direção horizontal era 300, né? E na direção vertical 400. Um era 500 vezes 0,6 e o outro era 500 vezes 0,8. E aí vou calcular o momento para cada uma delas. Vamos começar aí pela de 300. Então o momento, vocês concordam que vai ser 300 vezes 1,2? E aí vamos ver o sentido. Bom, o giro aí desse meu momento vai ser neste sentido, certo? Que também é o meu sentido positivo. E depois, agora falta só a força de 400. Aqui a gente consegue ver também que essa força de 400 vezes 1,8, mas vamos olhar primeiro aqui o giro dela. Vocês conseguem ver que ela vai girar dessa forma. Vou botar ali mais perto. Esta forma aqui, que vai ser o sentido oposto. Então, menos 400 vezes 1,8. Tudo isso daqui somando vai me dar mais 315 newton vezes metro. Então, pessoal, naquele meu pontinho A, vou desenhar só uma partezinha dele, tá? A gente poderia substituir todas essas forças por um momento aí no sentido positivo. Então é o que está marcado ali em azul, que é o que eu considerei positivo. 315 newton vezes metro. Aí uma força horizontal negativa, né, que então vai ser para a esquerda, de 700. E uma força... Oi? Por que é 400 vezes 1,8? Tá, peraí. Deixa eu só terminar aqui, aí eu volto aí, tá bom? Desculpa. Não, imagina. E a força vertical de 350 negativo, que é para baixo. Tá bom? Então isso daqui é a nossa substituição dessas várias forças em um determinado ponto, tá? Isso a gente pode entender também como sendo toda a força que vem, né, de todo o problema e vai ser descarregado ali naquele ponto. Né? Então é isso que a minha estrutura vai estar, por exemplo, se ela está presa aí na parede, isso seria a força que está sendo aplicada diretamente na parede por tudo que está acontecendo ali, tá bom? Vamos falar aqui desse 400 vezes 1,8. Então, ó, a força de 400 ela está aqui em cima, certo? Essa daqui. Então, se ela é vertical, a distância aí perpendicular dela é horizontal.
Então, vamos olhar assim. Vamos deslocar ela aqui na sua linha de ação. Vou botar ela aqui, ó. E aí aqui fica mais fácil da gente ver, né? Que a distância perpendicular ali, né? Entre a ação da força e o ponto de aplicação vai ser essa 0,9 mais 0,9. Beleza? E aqui também fica mais fácil da gente ver o sentido do giro, tá bom? Então, assim, na dúvida, tenta chegar assim com essa força bem na mesma direção, né? Exatamente aí na linha paralela, até vocês terem mais a familiaridade aí de ver, ah, não, a direção é aqui, essa projeção que está marcado ali embaixo, tá bom? Quando que você tem que considerar os momentos? Nesse caso aqui, nesse nosso problema, a gente só tinha força. O momento concentrado ele vai ser o seguinte. Aqui no próximo exemplo tem, mas eu vou fazer na próxima aula, tá? Então, isso daqui é um momento concentrado. Então, assim, onde no seu problema, é como se tivesse um pontinho ali que você torcesse direto naquele ponto. E não que esse giro fosse feito em função de uma força que faz a sua barra girar. Entendeu? Então, é um outro tipo de solicitação, que a gente vai falar mais em seguida. Beleza? Deixa eu ver aqui o que tem de mensagem, pessoal. Isso. Então, beleza. Acho que é isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Se não, podem aí deixando o nome, tá? No chat. E até sexta-feira. Essa sexta-feira tem aula sim, tá bom? E outra coisa, tá marcado que na sexta era atividade de exercício, mas eu ainda tenho aula para dar, tá? Tem mais conteúdo. Então, teoria também na sexta-feira. Pessoal, se tiver alguém aqui da T01, vocês puderem indicar para mim, tá? Então põe o nome T01 na frente. Então aí quem já botou o nome pode ir saindo, tá? Muito obrigado. Alô, pessoal. Boa tarde aí.